queridos amigos do nosso programa Conversando com Kardec. Mais uma vez, estamos iniciando mais um tema que está à disposição lá no Livro dos Espíritos, primeira obra codificada por Allan Kardec. E esse tema nós vamos encontrar especificamente na parte segunda do Livro dos Espíritos, que tem 4 partes, né? A parte segunda que trata exatamente do mundo dos espíritos, e nós estamos no capítulo 7, que trata exatamente de quando o espírito retorna à vida corporal. Então, nós vamos analisar hoje nos casos em que o espírito volta a reencarnar e apresenta um estado de idiotia ou de loucura. Esse é o objeto do nosso exame de hoje. E nós vamos começar lá na questão 371 do Livro dos Espíritos. Então, lá foi perguntado aos espíritos se existe algum fundamento em se acreditar que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior, né? E aqui ele está falando dos cretinos no sentido da patologia, que na época era chamada como hoje nós entendemos aquelas pessoas que têm uma deficiência mental, né? Então é disso que ele está perguntando. Se a pessoa encarnada que nós percebemos com essa deficiência intelectual, se a alma dela é de natureza inferior. E a resposta é que não. Né? As pessoas que reencarnam sofrendo dessa limitação intelectual, né, que são deficientes mentais, como a gente normalmente diz, elas muitas vezes são mais inteligentes, o espírito que ali está habitando aquele corpo é muitas vezes mais inteligente do que a gente está imaginando. O que eles estão é sofrendo uma insuficiência dos meios, ou seja, o corpo físico é insuficiente, a sua organização física é insuficiente para que ele possa se comunicar conosco, demonstrando a sua capacidade intelectual. Mas, com certeza, eles não são, ou não apresentam essa deficiência mental quando estão libertos do corpo físico. Né? Então, mesmo às vezes, durante o sono, eles vão ter uma condição de se expressar de forma muito melhor. Então, eles comparam aqui essa deficiência intelectual do idiota, daquela pessoa que sofre do idiotismo, eles comparam, por exemplo, o mudo. O mudo também não tem uma deficiência que é somente do órgão que produz a fala? Tanto é que a deficiência está tão restrita só ao órgão que produz a fala que muitos mudos aprendem a se comunicar por outra língua, que é a língua dos sinais. Então não existe impossibilidade dele se comunicar por qualquer outro problema que não seja o órgão que produz a fala. Mesma coisa quando nós pensamos na deficiência mental. Então, os perguntadores aí dirigiram essa outra pergunta, mas qual o objetivo que a providência divina tem quando cria essas encarnações em que a pessoa vai se apresentar como um cretino ou como um idiota? E daí a resposta que os espíritos nos explicam, por que a providência divina permite isso, é que os espíritos que habitam os corpos que têm essa deficiência física na mente, no cérebro, eles estão vivendo uma punição. Né? Então, eles estão sofrendo naquela condição, evidentemente, porque eles têm um constrangimento, né, das suas possibilidades, e aí se torna impossível que eles se manifestem, e isso ocorre exatamente por causa que os órgãos que seriam responsáveis por essa manifestação da intelectualidade não foram desenvolvidos ou estão de alguma forma desmantelados, mal organizados. Então,
essa impossibilidade daquele espírito se manifestar, porque seu corpo tem uma deficiência mental, ela representa um sofrimento. Então, portanto, nós podemos imaginar que esses espíritos estão vivendo uma punição. Ou, num termo mais, assim, mais adequado, eles estão sofrendo a consequência de uma realização, de uma vivência que é anterior a essa encarnação. Então, dessa pergunta se desprendeu outra que diz: não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. Então, aí os espíritos nos dizem que eles nunca nos disseram que os órgãos não têm influência sobre as faculdades. Se a gente lembrar a nossa aula anterior, lá dizia que o órgão pode impedir a liberdade do espírito demonstrar toda a sua faculdade. Então, o órgão físico, ele é um limitador. Mas ele vai influenciar se ele limitar. Então, a faculdade está no espírito. Essa faculdade pode ou não se manifestar da melhor forma, conforme o órgão que ela tenha disponível para essa manifestação. Então, concluem eles. Tena muito grande sobre os órgãos, né? Tem uma influência muito grande sobre a manifestação da faculdade. Mas o órgão físico não é a origem da faculdade. E é isso que a gente viu na aula passada. Aí que está a diferença. Então, para nós entendermos, eles comparam aqui o espírito, né, de um músico, e o músico é excelente. Quando nós damos um instrumento defeituoso, ele não vai produzir boa música. Mas ele continua sendo um bom músico. O corpo é mais ou menos assim. Um espírito com um grande desenvolvimento intelectual pode não conseguir se manifestar com esta faculdade porque o seu corpo, talvez provavelmente o seu cérebro, não consegue produzir essa manifestação adequada de toda a sua inteligência. E aí no comentário, os espíritos, o Kardec vai nos fazer referência que a gente precisa distinguir o estado normal do estado patológico. O que é o estado patológico? O estado patológico é aquele estado em que o corpo está doente, né? Que é o que nós temos aqui, na idiotia. Nós temos exatamente isso. Então, no estado normal, o ser moral, o espírito, ele vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece uma resistência tão grande que essa manifestação do espírito ela não consegue se realizar, né? E é isso que acontece no idiotismo e na loucura. É um estado patológico. É um estado em que o corpo, nós vamos dizer que o corpo está doente. Para nós entendermos talvez melhor, o corpo está desorganizado para a manifestação. Então, esse é um caso patológico. Então, não gozando, quando o corpo está doente, de toda essa liberdade, ele não consegue se manifestar. E ele não consegue realmente colocar na sua vida toda a inteligência que ele possui. E aí, mesmo as nossas leis, né, que regem a nossa vida social aqui no Brasil, né, ele isenta, né, o idiota a pessoa que está em estado de loucura, muitas vezes ele isenta da responsabilidade. Ao invés da pessoa ser condenada por algum ato criminoso que praticou, ela não vai para uma prisão comum, mas ela vai sim para uma instituição que lhe dê o tratamento necessário. Na questão seguinte, é perguntado qual a existência, qual o mérito de uma existência, né? De você ter uma existência como cretino ou idiota. Já que se você não tem o livre-arbítrio, né, da escolha, você não tem essa capacidade de escolha plena, né? Então, provavelmente você não vai conseguir progredir. E a resposta confirma, não vai conseguir progredir, é um estacionamento temporário. Mas ocorre que qual o mérito de se ter uma existência dessa? É uma expiação. Né? Você cometeu um abuso, você usou mal sua faculdade intelectual, e aí, por usar mal suas faculdades, você vem com a consequência desse mau uso, que acaba se revelando uma expiação. O que é uma expiação? Uma experiência de aprendizagem que vai fazer você perceber da importância de você bem usar as suas capacidades intelectuais. E aí se desprende, então, uma outra questão, né, que pergunta se pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito
que numa encarnação anterior foi um homem de gênio, um homem muito inteligente. E eles dizem que sim, né? Nesse caso, se fosse essa a questão, esse homem de gênio, por usar mal a sua capacidade intelectiva, ele acabou transformando aquilo numa punição, porque ele abusou dessa capacidade intelectiva. Então, vai existir esse caso, em que o idiota vem com essa dificuldade, com essa deficiência, com essa limitação de se expressar toda a sua intelectualidade, porque quando ele pôde expressar, ele usou isso de forma inadequada, muito provavelmente prejudicando outras pessoas. Tá? Então, aqui a importância da gente bem usar a nossa inteligência para o bem. E aí, nos comentários, Kardec vai nos dizer que muitas vezes os nossos dois campos que a gente tem que evoluir, que é no campo intelectual e moral, nem sempre eles evoluem da mesma forma. Né? Então, muitas vezes o gênio ele tem uma grande superioridade intelectual, mas moralmente ele não se desenvolve. Se ele não se desenvolve moralmente, ele vai usar a intelectualidade para o mal. É o que a gente vê, às vezes, que grandes criminosos são extremamente inteligentes. Inclusive, alguns crimes requer daquele que eu pratico uma grande inteligência. Então, é a situação. Você está usando a sua inteligência, suas capacidades, suas faculdades intelectuais para prejudicar outras pessoas em benefício próprio. Isso tem que ter uma consequência, lei de causa e efeito. Né? Então, disso acaba tendo como resultado que ele terá uma outra encarnação, então, na sequência, que vai ser uma encarnação de sofrimentos decorrentes daquele mal proceder. Né? Então, ele faz um comparativo, né? É como se o espírito... O que acontece com o criminoso, né? Quando a gente vai prender? A gente tira a liberdade dele, primeiro pela algema, depois pelas grades. Então, ele está comparando a mesma situação. O espírito, né? Que errou, que usou mal a sua intelectualidade, ele vai ter uma algema, né? Assim como a algema tolhe os movimentos de um homem forte, a idiotia vai ser o instrumento que vai tolher a utilização da sua inteligência. Né? Então, ele diz que os cretinos e idiotas são os estropiados, né? Que eles tiveram o seu cérebro danificado por esse mau uso. E aí ele diz, o coxo, por exemplo, é um estropiado das pernas, ele não tem as pernas, ele não tem umas pernas que funcionam adequadamente. Né? O cego é um estropiado dos olhos, ele não tem os olhos que consigam funcionar da forma que possa lhe permitir a visão. É o que acontece também quando nós usamos mal nossa capacidade intelectual. Na questão 374, a pergunta que vai ser colocada para os espíritos é se o idiota, quando ele está livre, ou seja, quando ele está liberto do corpo físico, né, se ele tem consciência dessa situação que ele está vivenciando. E eles dizem que frequentemente tem. Né? Então, até no sono, muitas vezes o espírito vai ter consequências, vai ter a consciência de que ele está vivendo aquela expiação, né? Aquela prova ou expiação que ele acabou tendo como situação para essa próxima encarnação. Interessante que aqui eles colocam também na condição de prova, né? A gente sabe que toda expiação é também uma prova, né? Nem toda prova é expiação, mas toda expiação é uma prova. Então, que cabe bem a questão da prova, não no sentido, né, de uma missão, talvez, mas no sentido que toda expiação também é uma prova, se você realmente vai conseguir passar, né, e aprender, né, com aquela expiação, né, e obter o aprendizado. Então, toda expiação também funciona como prova. Na sequência, então, nós temos a 375, que fala, ou nos pergunta, né, pergunta aos espíritos, qual é a situação do espírito quando ocorre a loucura. Né? Então ele diz, quando o espírito está numa situação de liberdade, ou seja, quando ele não está preso ao corpo físico, ele recebe, né, as impressões, né, do ambiente que ele está, e ele exerce essa sua ação sobre a matéria diretamente. Né? Então, mesmo quando ele está encarnado num corpo
perfeito, que ele também está num certo grau de liberdade, ele vai conseguir essa ação sobre a matéria, na matéria, que aqui nós podemos estar falando da matéria do mundo físico ou da matéria do mundo espiritual, que é o fluido cósmico universal. Mas quando ele está encarnado, a situação é totalmente diferente, né? Porque daí ele vai depender de qual corpo que ele está encarnado, né? Então, aí, para determinadas ações, ele precisa que o órgão específico, especial, esteja também em condição de realizar aquela ação. E se esse órgão, o conjunto de órgãos, se alterar, estar afetado, não funcionar corretamente, ele não vai conseguir ter a ação e muitas vezes não vai conseguir nem ter a impressão, não vai conseguir nem perceber o que está à volta dele de uma forma adequada. Então, ele não vai perceber, muitas vezes, o que está em volta dele da forma adequada, e ele não vai conseguir tomar uma ação adequada, porque os seus órgãos físicos, órgãos esses que compõem o seu corpo físico, estão, vamos dizer assim, prejudicados, não estão funcionando corretamente. Então, aqui ele vai, de novo, para as comparações, né? Se um espírito que reencarna perde os olhos do corpo físico, ele fica cego, né? Se ele danifica o seu ouvido, ele se torna surdo, né? Agora vamos imaginar, então, que o órgão, né, que preside as manifestações da inteligência, que é o cérebro, né, seja atacado, né, seja prejudicado, seja modificado, né? Então é fácil para nós entender que, nesse caso, né, o espírito tendo um órgão incompleto, prejudicado, perturbado, essa perturbação, né, vai acarretar uma perturbação na sua manifestação. Então, por si mesmo, né, ele, no seu foro íntimo, ele tem a perfeita consciência, né, do que está acontecendo, mas ele não tem condição de deter, porque ele não tem condição de modificar, porque ele vai continuar percebendo de forma errada a realidade à sua volta e agindo, né, tomando decisões que não são no melhor fluxo que ele tomaria se ele tivesse um corpo físico perfeito. É por isso que lá atrás a gente viu que, nesse caso, até a lei do homem isenta, muitas vezes, de todas as responsabilidades. Assim também vai funcionar a lei de causa e efeito. Disso se desprendeu uma pergunta, né, dizendo, então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito, né? Eles vão dizer, sim, desorganizado, nesse caso, né, é sempre o corpo. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também a matéria reage sobre o corpo, dentro de certos limites. O que está nos dizendo aqui? Que às vezes o corpo fica doente de uma tal forma que isso afeta o espírito, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo numa prostração, num leito de cama, de hospital, não tem como isso não afetar o espírito, porque o sofrimento afeta o espírito, né? Pode afetar de uma forma correta, adequada, e pode afetar negativamente, né? Fazendo com que ele, por exemplo, entre num estado de depressão, né? Então, é isso que eles estão nos dizendo. Então, sim, sempre o afetado é o corpo e não o espírito, mas se eu vivo num corpo que está afetado, isso alguma coisa vai afetar sobre o espírito, né? Porque essa vivência, ela vai se transmitir ao perispírito, que vai transmitir isso para o espírito, aquele sofrimento todo, né? Então, a gente não pode também desconsiderar que o perispírito leva a informação do espírito para o corpo, mas também traz do corpo para o espírito, né? Então, pode acontecer que o espírito se impressione, né, temporariamente com essa alteração dos órgãos, né? Então, ele vai receber essas impressões que esse corpo físico está tendo da desorganização dele, e isso pode afetar o espírito, ainda que temporariamente, né? Então, durante longo tempo, por exemplo, a loucura, né, a repetição dos mesmos atos, acaba que isso exerce uma influência sobre o espírito, porque é muito tempo fazendo aquela repetição dos atos de loucura, é muito tempo vivendo aquela desorganização mental, né?
E aí vai ser necessário, de algum tempo, né? Vai ser necessário que transcorra algum tempo para que o espírito volte a gozar de uma situação totalmente normal, né? Que ele volte à normalidade dele, ou seja, ele tem que ser desligado de todas essas impressões materiais que o afetaram por um longo período. Na questão 376, né, eles fazem uma pergunta: por que a loucura muitas vezes leva o homem ao suicídio? E é pelo sofrimento, né? O espírito, ou seja, não pelo sofrimento em si, né? Mas porque o espírito não consegue enfrentar aquele sofrimento da forma adequada. E aí tenta fugir ao sofrimento. A mesma razão que uma pessoa normal procura o suicídio. Não é diferente quando ele está vivenciando a loucura. É uma fuga daquela provação, daquela expiação. Então, responde os espíritos. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha, né, do estado de loucura, né, pela essa impossibilidade de se manifestar livremente. E é por isso que ele quer fugir dos grilhões, né, das amarras, né, quer fugir das algemas, né, que há pouco nós falamos, quer fugir da expiação. Daí busca, por uma infelicidade muito grande, o suicídio, porque a gente sabe que isso vai o levar a uma situação muito pior do que a que ele estava anteriormente, porque ele não vai evitar de passar de novo pelo que ele está passando, e ele ainda vai ter que arcar com as consequências desse que é o maior crime perante a lei de Deus, que é o suicídio, né? Que é nós exterminarmos a vida que nos foi dada por Deus. E na próxima questão, a pergunta é se o espírito, então, do alienado, do louco, né, ele vai se ressentir, ele vai ficar com sequelas, né, desse desarranjo das suas faculdades, já que essas faculdades receberam a impressão do sofrimento que o corpo está transmitindo a ele, né? Então, ele diz que pode, durante algum tempo após a morte, o espírito pode ser ressentido, porque ele precisa de um tempo para se desligar completamente dessa matéria. E eles fazem um comparativo, né? Nós também, quando acordamos, a gente não fica nas primeiras horas da manhã meio que sonolento, perturbado, até que depois passa, né? Depois a gente volta à vigília total. Mas assim como acontece com o nosso despertar do sono, também vai acontecer com o despertar do espírito que passou pelo estado de loucura. Na próxima questão, a pergunta é que de modo a alteração do cérebro vai reagir sobre o espírito depois da morte. Não? E aí os espíritos vão dizer, é uma recordação, né? É um peso, né, que oprime, que vamos dizer assim, que é um peso que se faz sobre o espírito, né? Então, como foi um período em que ele não compreendeu por tudo que ele passou, né? Esse período da loucura, ele vai precisar de um tempo, né? Até ele se recompor totalmente. Então, depois da morte, esse período em que ele viveu a loucura vai ter alguma repercussão, né? Porque tem um período todo ali que ele não compreendeu como é que tudo funcionou. E isso vai ser necessário um tempo para que ele possa voltar à normalidade. Então, uma explicação que vai ser feita depois é que quanto mais dura a loucura, mais tempo vai o espírito, depois de desencarnado, ficar perturbado, né? Constrangido por esse sofrimento. Como acontece um sofrimento normal conosco, aqui quando a gente está encarnado, logo que acontece, a gente tem um período ali de refazimento, né? Terminou o sofrimento, a gente não está bem, a gente precisa se refazer daquilo tudo. Então, por um período, o espírito vai ser ressentido desses laços que ele tinha, os laços materiais com aquele corpo doente. Então, dessa forma, nós encerramos o estudo desse tema, que é o idiotismo e a loucura, concluindo, né, que o que ocorre nesses casos não é que o espírito ele não disponha das faculdades intelectuais, mas sim é que o corpo, danificado, na maior parte das vezes, pelo seu próprio proceder ao utilizar mal a sua faculdade intelectual, se desarranja e esses órgãos, então, em estado de patologia, de doença, não permite ao espírito se manifestar livremente sobre a terra. E isso, para ele, é uma expiação,
Ou seja, uma oportunidade dele aprender que toda aquela capacidade intelectual que ele dispõe deve estar a serviço das leis de Deus. E nunca pode estar no sentido oposto de realizar ações, condutas que venham a prejudicar as outras pessoas. Assim, após essa experiência, né, que certamente não será a melhor, uma experiência, vamos dizer assim, boa, será uma experiência de sofrimento, ele vai então conseguir entender que as consequências do mau uso dessa faculdade que ele já tem desenvolvido são consequências que certamente não lhe dão o bem-estar que ele está procurando, e ele vai então ter a possibilidade de mudar sua conduta nas próximas encarnações. Nós agradecemos a todos os amigos que estiveram conosco aí e que vão estar conosco escutando esse vídeo, desejando que Jesus ampare a todos nós e nos dê condições de nós continuarmos vivenciando o estudo dessa obra importantíssima que é o Livro dos Espíritos.